O Leonardo Jardim, ponto para ele. Ele, quando chegou, ele quis fazer um sistema de jogo do Flamengo não marcar pressão. Pode ser por parte física, ele enxergou que o time fisicamente não ia conseguir fazer isso a maior parte do jogo. Fala galera, beleza? Bem-vindo aí a mais um vídeo no canal. Depois de uma bela vitória aí do Flamengo para cima do Mirassol, eu vim trazer aqui um corte, tá, da ESPN falando a respeito desse jogo, dessa bela vitória do nosso Mengão hein, por 5-1 em cima do Mirassol fora de casa, beleza? Link na descrição aí por direitos autoral da ESPN, beleza? E dessa vez conseguimos aí chegar bem próximo aí do Palmeiras, né? Mantendo aí só 3 pontos de diferença do líder e com um jogo a menos, lembrando, né? E é justamente contra esse próprio Mirassol no Maracanã. Então a gente tá bem próximo aí de igualar, né? E tudo pelo que a gente está jogando, né? Ultrapassar aí o Palmeiras, beleza? Dá aquele like, se inscreva no nosso canal e vambora pro vídeo. O tempo do Flamengo olha, os primeiros 45 minutos eu estava pensando assim, quem tem que dar nota para os jogadores do Flamengo? É o Rodrigo Bueno. Quem tem que dar nota para os jogadores do Flamengo do meio para trás vai ter uma grande dificuldade, porque do meio para trás o Flamengo pouco precisou jogar, inclusive tinha gente de trás que jogou muito na frente que nem o Varela, né? Então isso é ótimo e para o Mirassol foi péssimo, porque o Mirassol não conseguia sair jogando. O primeiro tempo inteiro foi do Mirassol tentando impor o seu estilo e perdendo a bola e tomando a pressão. A gente viu aí os lances, não é só nos lances dos gols, tem lance também que o Mirassol perde a bola do mesmo jeito, são os famosos fora o ameaço. Então o Flamengo sobrou muito e eu acho que a grande qualidade dessa atuação de hoje é que não é contra ninguém, né? É contra um time muito bem armado, na casa desse adversário, o que deixa uma boa perspectiva, porque como o Zinho lembrou, o jogo que falta para o Flamengo é justamente contra o Mirassol em casa, o que diminui as esperanças do Palmeiras de que essa questão dos pontos perdidos né, alivie para o lado do Alviverde. Não vai aliviar. Então o Flamengo numa atuação excepcional e ainda com essa condição do técnico colocar mais gente, né, os jogadores que entraram depois hoje, ninguém pode se dar esse luxo. E o Flamengo manteve assim, uma atuada muito interessante durante a partida contra um adversário de categoria. Eu acho que isso é que a gente tem que destacar. Porque aquela, mas também ganhou, hoje não tem esse papo, gente. O Flamengo ganhou de um adversário de muita qualidade, embora esteja fazendo um brasileiro muito abaixo, né? Também há de se desculpar, o Mirassol dividido aí pela primeira vez, com competição internacional, teria que ganhar mais casca, mas a qualidade do jogo do Mirassol é testada e aprovada há mais de um ano. E o Flamengo hoje passou contra um grande adversário, inclusive cumprindo o que se esperava dele, né? Porque o Flamengo entrando em campo, sabendo o que já tinha acontecido com o Palmeiras, tinha hoje uma grande responsabilidade sobre os ombros. Seria muito cobrado se não baixasse essa diferença. E conseguiu fazer, não é lição de casa, é lição de fora, com muita categoria. Zinho! Completando o que os companheiros falaram, quando você olha para esse que está aí, ó, Samuel Lino entrou no segundo tempo, mas Carrascal e Luiz Araújo, eles não têm sido titular da equipe, né? Jogadores que começam o jogo. O Luiz Araújo voltou hoje, um longo período de contusão. O Carrascal, alguns problemas de suspensão e tendo a Arrascaeta fica mais complicado para ele começar a jogar como titular. Mas não vou nem falar do Pedro, estou falando deles dois porque o Pedro para mim é titular do time. Eles dois, Luiz Araújo e Carrascal, para mim fizeram um jogo maravilhoso hoje. No primeiro tempo, as maiores jogadas do Flamengo saíram pelo lado direito com Varela e Luiz Araújo. E o Carrascal mais centralizado na função que é do Arrascaeta, próximo do Pedro. O Plata foi deslocado para o lado esquerdo, porque é mais coringa, né? Joga pela direita, joga pela esquerda, joga por dentro também. É um jogador que os treinadores gostam muito, o Plata, né? Tá explicado, ele joga bastante. Ele é um jogador muito utilizado. Mas é a fartura que tem o elenco. O Paquetá hoje jogou como segundo volante pelo lado esquerdo, que eu prefiro. Eu também acho que o Paquetá rende jogando pelo lado esquerdo e como segundo homem, enxergando o jogo de frente, com o Eric Pulgar como primeiro volante. Aí você tem o luxo de estar no banco, Jorginho e vários outros. O Leonardo Jardim, ponto para ele. Ele, quando chegou, ele quis fazer um sistema de jogo do Flamengo não marcar pressão. Pode ser por parte física, ele enxergou que o time fisicamente não ia conseguir fazer isso a maior parte do jogo,
Pode ser isso, estou aqui até aliviando. Mas o Flamengo baixando as linhas, dando a bola para o adversário, é tudo que esses jogadores do Flamengo não conseguem, porque o Flamengo só tem um jogador de característica de marcação. Quando você está marcando em bloco baixo, o jogador de pegada do Flamengo, falando do meio para frente, é o Eric Pulgar. Jorginho não é, Arrascaeta não é. Os pontas ajudam, eles tentam colaborar voltando pelo lado para marcar, mas não é a primeira função. A primeira função é atacar. Pedro nem se fala. E isso fez o Flamengo oscilar. O Flamengo não foi bem. Se você olhar para os laterais do Flamengo, o Alexandre já tem uma certa idade e o Ayrton Lucas é mais ofensivo do que defensivo. O Elton falou muito bem, o professor. O Varela apareceu muito mais hoje na fase ofensiva, por mais que o Mirassol não atacou. Mas ele também não é um grande marcador. Ele lutador, briga, se empenha. Mas a característica do jogador do Flamengo é ter a bola, é jogar, é pressionar o adversário, é fazer essa marcação em linha alta, que é muito melhor. Você não tem grandes marcadores, pressiona ali, tenta roubar já na fase ofensiva, já no ataque, já está próximo do gol. O Felipe Luiz fazia muito isso. E o Leonardo Jardim no início não fez. E agora é ponto para ele, acho que os jogadores melhores fisicamente, ele faz isso e o Flamengo cresceu, o Flamengo vive um momento para mim muito bom, eu acho que fez um bom jogo contra o Cruzeiro e repete hoje, mesclando os jogadores, então chega para a decisão, chega para uma reta final, encorpado o time, entendendo o que tem que fazer, e a gente vê que são todos os jogadores, porque contra o Cruzeiro foi uma formação e hoje foi outra, então todo mundo está entendendo o que ele quer, ponto para ele. A minha dúvida só é a seguinte, ele vai ficar mesclando, quando o Arrascaeta começar jogando é o Bruno Henrique, quando o Pedro começa jogando vai ser outro, não vai ser o Arrascaeta, porque para marcar pressão, me parece que ele está com a mesma mentalidade do Felipe Luiz. Pedro e Arrascaeta não têm potência de ficar marcando pressão o tempo todo, os dois juntos. Essa é a minha dúvida e a minha preocupação, porque você tem que arrumar um jeito. Arrascaeta e Pedro os jogos decisivos têm que estar em campo. Vamos fazer o seguinte, fala pra gente até para complementar o Zinho. Eu acho que ele ganhou mais um problema porque ele tem um Paquetá que também não é tão assim aquele cara de fazer marcação-pressão. Então ele tem mais um elemento para pensar nisso no Flamengo sem a bola, né? Criativo com os três, mas sem a bola os três não são, né, aqueles exímios marcadores jogando juntos. E eu acho que sim, já deu para entender que ele vai mesclar. No jogo da volta contra o Cruzeiro, para mim o Emerson Royal vai ser titular. Porque o Emerson Royal foi titular por conta do lado esquerdo do Cruzeiro, ter um pouco mais de intensidade com o Wesley, fazer aquele 1 contra 1, e o Emerson Royal é mais marcador, e o Ayrton Lucas teve um pouco mais de liberdade. O Plata, como titular também, já que o Emerson Royal ultrapassa pouco, vai ser o cara que abre mais o campo. Imagino algo parecido com o que vimos no Mineirão acontecendo no Maracanã, o que é bom, né? Você tem 16, 17 jogadores, o que você pode mudar, no mínimo, né? Você pode mudar e fazer o time jogar de uma maneira diferente com o mesmo comportamento, né? Partindo do princípio que tem que ter intensidade, pressão, roubar a bola no campo de ataque. Qualquer treinador gostaria de ter um elenco que o Flamengo tem. Ele destaca muito o coletivo, né? E que eu, particularmente, gosto muito, né, dessa visão do treinador. Não está preocupado só com os 11. É dar ritmo para todo mundo. Falou muito que tem muitos volantes, né? Alguns não estão sendo utilizados. É o caso do Saul, do De La Cruz, o próprio garoto, o Everton Araújo, que com a contusão do Pulgar foi muito bem, foi um grande destaque, a ponto da gente falar assim, será que quando o Eric voltar, o garoto sai do time? Porque ele desempenhou muito bem, performou muito bem. E hoje ele jogou também, entrou. Ele fala hoje da entrada do Johnny, lateral esquerdo, né? O garoto da base. Acho que é importante um elenco recheado de estrelas, de muito investimento, mas o Flamengo faz um trabalho de base espetacular. E ele ter essa ligação, esse conhecimento, é importante também, porque às vezes, até para você buscar soluções com contratação, você tem ali na base, fazendo essa transição bem feita. Eu gostei disso. Agora, é claro que o torcedor rubro-negro está feliz, está todo mundo contente, foi uma vitória espetacular, foi dito aí, o Mirassol nunca tomou uma goleada dessa jogando em casa, fez por merecer. Acho que o Flamengo vive um bom momento, os jogadores fisicamente, tecnicamente estão num momento bom, mas o foco é na Libertadores agora, não tem jeito. Encurtou a distância para o Palmeiras? Ótimo, maravilhoso, está aí a 3 pontos com um jogo a menos. Mas tudo isso só vai ser concretizado conseguindo a classificação, para o Leonardo Jardim ter a paz, né, de trabalhar, porque ele sempre está sendo contestado, uma escolha aqui, uma escolha ali. Ele falou, eu tenho um elenco, eu tenho que ver o que é melhor, quem está bem fisicamente, como é que está o desempenho, o jogador tem uma baixa aqui, tem uma baixa ali, é o trabalho árduo do treinador. Mas o jogo do ano é quarta-feira.
é quarta-feira, como se fala, né? E é essa decisão contra o Cruzeiro que vai falar muito até da sequência do trabalho dele no Flamengo. Infelizmente, o futebol é assim. E aí, Elton e Celso? Alguns times têm um 11, outros têm 22. Ele tem quase 2 11s. É isso. Que é um time de reservas à altura dos times titulares. Né? Talvez aí a lacuna seja a lateral esquerda, que até outro dia estava muito bem servida no Flamengo. O Flamengo tinha 3 laterais. E agora o garoto aparece, aí o Johnny aparece justamente nessa brecha. Claro que o Flamengo faz em casa, né, Zinho? Mas o Zinho tem muita razão quando fala do julgamento final. O jogo do ano é o de quarta-feira até o próximo, né? Sim. Porque na hora que se classificar, teremos um outro jogo do ano. E é a principal competição. Quando o Flamengo monta uma equipe dessas, não só o Flamengo, principalmente o Flamengo e o Palmeiras, eles estão pensando nas maiores conquistas. E a maior conquista que você tem nessa parte do calendário é a Libertadores. Não, e professor, desculpa interromper, eu acho que tem 2 coisas que pesam bastante, que é assim, o Flamengo já caiu na Copa do Brasil, então entra no jogo sabendo que sobra um em agosto. Então assim, a gente sabe que nesse duelo Palmeiras e Flamengo, pode ser que você acabe o ano sem nenhum, inclusive, como aconteceu. Aconteceu com o Palmeiras recentemente. Mas uma coisa é você viver isso e até dezembro, já é ruim. A outra é em agosto. Você fala, já caí de uma, já caí de outra, e das oitavas em diante nas 2 eu já nem avancei. Isso é carregar ali um peso muito grande. Esse jogo é bem pesado mesmo. Agora, do lado do técnico, eu acho que o que alivia um pouco essa pressão é que a gente fala que técnico vive de resultado. O desempenho do Flamengo tem melhorado. Né? Então você vê muitos jogadores bem, muitos reservas entrando à altura do que jogam os titulares. Pelo menos hoje não se falou do arame liso. Ao contrário, sim. Esse é um time que em todo jogo ele cria 5 oportunidades de gol. A diferença é que hoje ele fez os 5 gols. Então acho que tudo isso contribui, isso dá uma amenizada. Se tivesse o time só vivendo de resultados, e o rubro-negro cobra muito isso, né? Cobra muito essa questão da qualidade do jogo, talvez a situação fosse mais no limite. O grande rival está vivendo isso, né, professor? Pois é, Zinho. O Palmeiras está nessa situação. Não é só a falta de resultados, né? E no caso do Flamengo, não é só o resultado que está chegando, é como esses resultados estão chegando. Hoje foi de goleada contra um bom time brasileiro fora de casa. Então é o laboratório ideal. É claro que o que o rubro-negro quer é que essa história de final feliz se repita sempre na Libertadores. Mas é um bom indício. Você ir para uma disputa dessa da Libertadores, mostrando futebol, principalmente, acima de tudo, futebol, tanto individualmente quanto coletivamente, que foi uma outra marca desse time, né? Você até nem lembrava qual dos gols era de coletivo, porque teve muito jogo coletivo do Flamengo. Os gols passaram de pé para pé, em pelo menos 3 jogadores do meio para frente, e muitas dessas jogadas e outras que acabaram não dando em gol. Isso é muito positivo para a avaliação final do trabalho do técnico. E olhando para frente, né? Pensando no que o Flamengo tem pela frente. 2 jogos contra o Cruzeiro. O jogo contra o Cruzeiro da Copa Libertadores é o jogo mais importante, é verdade, mas o próximo também não deixa de ser, porque a gente está falando de uma perseguição do Flamengo ao Palmeiras. Mesmo tendo um jogo a menos, essa derrota, por exemplo, né, uma possível derrota para o Cruzeiro, e o Palmeiras vencendo, de novo, abre uma distância confortável. E 6 pontos dá para dizer que é confortável, porque na disputa entre os dois, logicamente, ainda tem um confronto direto, que você pode empatar esse jogo. Eu acho importante também manter essa distância. Agora... Valeu, galera! Esse aí foi o corte que eu trouxe aí da ESPN, beleza? Se você gostou aí, dá aquele like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder novos vídeos, beleza? Obrigado aí, galera, e até o próximo vídeo. Valeu!